Bem-vindo a todos. Live outra vez novamente no Instagram. Primeira vez que nos acontece isto, em 10 ou 12 lives. Não está mal, portanto, o primeiro grande desafio técnico apareceu na 12ª ou na 15ª live, o que não é mau, de todo. Deixa eu ver se a malta entra. Henry, bem-vindo de volta outra vez, tivemos aqui um problema. José, bem-vindo. Estou aqui a refazer aqui o setup para vocês. Paiva, bem-vindo outra vez. Aqui a fazer o setup, tivemos aqui um problema técnico, mas acredito que agora vai. Ricardo, bem-vindo novamente, vamos lá. Estava a partilhar convosco que tivemos um problema técnico. A 10ª live já era sem tempo, portanto precisávamos de um problema técnico para aquecer as coisas. Hoje a live vai ser dedicada a dizermos adeus a estas cartas todas PSA que nós estamos a fazer consignment. Todas elas estão para venda. Todas elas são bastante especiais. Estava a dizer, como é que é, Ricardo, bem-vindo. Estava-vos a dizer que temos aqui, não são rookies do nada, ok? São rookies de 96, 98, temos aqui Cruyff de 1980, temos aqui Larry Bird, temos aqui Tiger Woods de 2001, temos aqui Durant de 2007, temos aqui Shaquille de 96, temos aqui coisas muito interessantes, temos aqui rookie de Rocky Balboa. Por acaso temos aí um tipo que nos segue e que de vez em quando banha as lives, que é o Rocky Balboa. Portanto, Rocky, se estiveres por aí, tu estás aqui, basicamente. E Michael Schumacher, temos mais do que uma carta rookie Michael Schumacher. Temos estas duas belezas que não são rookie, mas são rookie, já vos vou explicar a história, mas são rookie num determinado país e numa determinada categoria de carta. Rookie Simone Biles, magnífica Simone, com esta beleza de carta. Uma Sports Illustrated for Kids, e todas elas estão para venda. Nós queremos desfazer de uma grande parte de PSA que nós temos, portanto, em algumas delas eu vou abrir o jogo, noutras, se vocês, por acaso acho que sim, Ricardo, temos aí uma ou duas, se vocês tiverem interesse, façam-nos saber. Eu em algumas delas vou desvendando. Estamos a falar que como eu falei há pouco, algumas delas são rookie, portanto, algumas delas já têm um posicionamento médio-alto, ou algumas delas têm um potencial brutal, na minha opinião, porque tratam-se de cartas que, não é? Esta de Rocky Balboa tem essencialmente 46 anos, ou 45, 1979, portanto, esta carta, que na verdade é um sticker, porque na verdade, se calhar até podemos começar por esta carta, ela na verdade não é uma carta, ela é um sticker, e é engraçado perceber que no fundo esta é a carta rookie de Rocky Balboa, e vocês poderiam dizer, mas estás-nos a enganar porque basicamente aqui diz Rocky 2, 1979 Rocky 2, então eventualmente deverá existir uma Rocky Balboa Rocky 1. O problema é que nunca existiu um Rocky Balboa 1, e então esta de facto é a carta rookie de Rocky Balboa, em que eles fizeram uma segunda série. Isto na altura tinha os direitos da United Artists, que brincavam muito com Marilyn Monroe, brincavam muito com o outro tipo, o Elvis e outros tipos, Sinatras e outros. E na altura eles fizeram esta foi uma fase boa para o cinema e para o trading cards em termos de non-sports. Foi na altura que também saiu o A-Team, foi na altura que também saiu o Rambo, foi na altura em que saiu um conjunto de séries muito, muito, muito interessantes. E eles fizeram este lançamento em que, na verdade, o Rocky 2, o Walk Sealed, é de trading cards, mas existe dentro dos trading cards, por vezes, um conceito de eles lançarem um conjunto de stickers, e este de facto é um trading card da coleção 1979 Rocky 2 Balboa, do filme em trading cards, mas este é um sticker, e como vocês podem ver ele tem aqui uma espécie de um corte a toda a volta. Diria que esta é a carta mais engraçada desta série, é talvez a mais conhecida, tem o semblance do Stallone, do Sylvester Stallone, e é uma carta com alguns pormenores, a casaca de couro, o chapéu, o fio. Então é uma carta mesmo à Rocky Balboa, e as cores também foram muito bem escolhidas, portanto esta no fundo é a carta Rocky Balboa Stallone Rookie. Ainda existe uma Rookie Stallone, se vocês estiverem à procura de Stallone, ainda existe uma ou duas coisas para trás.
que não sei se temos para consignment, mas depois posso verificar. E é isso, é uma carta de 1969, uma carta belíssima, na minha opinião, isto hoje em dia seria um PSA 9, pela condição da carta, mas eles deram-lhe um PSA 8 Near Mint. Near Mint, aquilo que eles dizem lá está, é o tal 8,5. I Love Portugal, bem-vindo. É o tal 8,5 que nunca saberemos. Nesta altura eles não faziam 8,5, nesta altura eles faziam 8, 9 e depois começaram a fazer 8,5. Há quem diga que eles vão começar a fazer 8,75, mas pronto, esta é Rocky Balboa, é uma excelente carta. Diria que em termos de posicionamento de pricing deve rondar talvez os 50, 70, 100, 150 dólares, depende do estado da carta, depende da altura em que vocês vendam as cartas de Rocky Balboa. Uma boa altura para vender Rocky Balboa foi quando saiu o primeiro Creed, o primeiro filme do Creed, e pronto, e há outras alturas, talvez quando ele morrer poderá ser uma boa altura. Por falar em quando ele morrer, eu tinha aqui uma carta de um tipo que na verdade já não está connosco, deixem-me cá ver, exato, e que o filho dele apresentou, ou fez parte da entrega do prémio da melhor jogadora do mundo há 2 semanas, que é o Johanna Cruyff. É muito interessante este sticker, que não é sticker, é cromo, e é das edições espanhola, e vocês ficam a pensar, ok, mas o que é isto que ele tem vestido? Nesta altura ele não estava em Espanha sequer. Existia uma série que se chamava Campeonato de Liga 80-81, mas na verdade o Cruyff não estava em Espanha, ele estava nos Estados Unidos e jogava pelo Washington ou jogava pelo Washington ou pelos Los Angeles, e eu já não sei exato o nome, é tipo Los Angeles Diplomats ou Washington Spirits ou algo do género, e é muito interessante porque ele em 79 e 80 estava nos Estados Unidos. Aliás, ele recebeu o prémio de MVP nos Estados Unidos, de melhor jogador, e em 81 foi para o Ajax, e este cromo de alguma forma tem um enorme simbolismo, porque foi o cromo onde ele foi, o sticker, o card, o mini card, onde ele foi considerado o MVP nos Estados Unidos. É uma carta já com 25 anos, 24, digamos, porque eu acho que a carta acaba por ser lançada em 81 e não em 80, porque as edições acabavam por ser um bocadinho mais tarde. Claro que é muito interessante perceber que antigamente eles faziam coisas bastante diferentes relativamente à forma como imprimiam, como mostravam os direitos de autor, como tudo, não é? Não saberiam eles que este tipo de cartas e que este tipo de trading cards iria ter o protagonismo que tem hoje, não é? Porque senão eventualmente teriam-no feito de outra forma. Este literalmente deve ter valido menos de meio cêntimo. Portanto, é muito interessante perceber que uma coisa que não vale nada hoje tem o valor que tem e conta a história que conta. E esta carta é muito interessante, na minha opinião. O Cruyff, na minha opinião, se não é um GOAT, diria que se não é um GOAT na Europa, atenção, porque se vocês olharem para trás e forem à história, ou na história, perceber quem é que são os GOAT do futebol masculino, vocês conseguem perceber que de 2000 para trás, GOATs 100% são fora da Europa. Já estão a perceber, não é? Pelés, Maradonas, tudo é fora da Europa. E então não há ninguém, ou existem muito poucos, que sejam considerados os GOATs da Europa. Eu acho que claramente, se nós tivéssemos que definir os GOATs da Europa, nessa altura, ou durante esse período, eu acho claramente que o Cruyff, não sei se estaria em primeiro, não só porque pelo que fez, não ao contrário do Maradona e do Pelé, não só pelo que fez enquanto jogador, mas depois o que fez enquanto treinador, a inspiração que trouxe para o futebol na altura do Barcelona, e depois tudo o que sai daí com Rijkaards e Guardiolas e nanana, eu diria que partem de um tipo e eventualmente partem deste tipo. E esta carta tem esse simbolismo, não é? Que eu falava disto há pouco, não é? Na minha opinião, cada vez menos interessado em cartas de 2024, 2023, 2022, 2021, e se calhar bastante mais interessado em cartas de 80s e 90s e 2000, 1979, porque estas
Ninguém pensou em modelo de negócio. Estas ninguém pensou em numeradas, em parallel, em foil, em shimmers, estas não há hipótese, ok? É isto, cada vez há menos, cada vez as pessoas vão achar que isto é mesmo cartão, cada vez elas se vão perdendo mais, cada vez elas vão ser mais recicladas e deitadas ao lixo, portanto ficam muito poucas. E como é que é, Diogo? Bem-vindo. E as que ficam são as que vão ter um posicionamento bastante interessante no futuro. Cruyff. Próximo. Falando em Cruyff e falando em máquinas do futebol do passado, bora olhar para estes dois. Eu realmente eu acho que estes dois são muito interessantes, são mesmo muito interessantes, por várias razões, ok? Elas não são uma carta rookie, ok? Nenhuma delas é carta rookie. Aliás, pela do Ronaldo conseguimos perceber claramente que não é carta rookie. No entanto, é carta rookie do United, ok? O que é interessante. Neste caso do Lionel Messi, é o segundo ano de Barcelona, mas a carta, na minha opinião, tem um ponto muito interessante. Como é que é, Bruno? Bem-vindo. Que é o facto de a carta ter dimensões, ter características, ser já em 2004 e em 2005 ser conotada ou existe uma tentativa de ser conotada como um TCG, ok? Porque tem todo um grading à volta das características dos jogadores, não é? E então aquilo que nós conseguimos ver é que já existe aqui uma clara tentativa de posicionar uma marca num determinado TCG. De lembrar que a Panini, nesta altura, não fazia TCG. O que eu quero dizer com isto? Não fazia para a Europa TCG. É muito difícil vocês verem isto na Europa com a Panini. Mas há aqui uma característica muito interessante nestas cartas, que é o facto de da Panini ter tentado se internacionalizar nesta altura. E como é que a Panini se internacionaliza? Tentando adaptar à cultura. À cultura de quem? Dos japoneses. A carta toda ela está descrita em japonês. Portanto, são duas cartas japonesas. Okay? São duas cartas japonesas. E claramente a Panini faz aquilo que tem que fazer, que é adaptar-se à cultura de TCG do Japão. E então produz aquilo que eles chamaram as séries Panini WCCF, ok? E estas Panini WCCF são no fundo uma tentativa de criar um TCG à volta de figuras muito conhecidas, místicas, que o planeta, em termos do que é o oriental, Taiwan, China, Japão, Sudeste Asiático, Singapura, também China, mas não China, tipo Hong Kong, começam a perceber que de facto isto abana, o futebol tem muito que se lhe liga, e a Panini na verdade é a primeira a entrar lá. Não foi a Topps, que hoje é a líder do mercado, não foi mais nenhuma, foi a Panini. E na minha opinião, não sei se vocês são fãs da cultura japonesa ou não, mas eu acho delicioso todo este trabalho que eles fazem relativamente à descrição, ao storytelling, às estatísticas, toda a personalização, é de um detalhe e é de uma qualidade artística aquilo que eles fazem relativamente à sua tentativa de internacionalizar para um país que é muito difícil, para um país que na altura só consumia tudo o que era mangás e do que daí veio, não é? Porque o Japão até há muito pouco tempo não consumia mais nada a não ser a sua própria cultura, e então é muito interessante perceber que existe uma explosão desse género. Então estas duas cartas acabam por ser místicas nessa direção. Eu acho que são duas cartas absolutamente fantásticas, têm muito mais valor estas do que cartas de 2005, 2006 da Panini, de Lionel Messi ou do que Ronaldo. Porquê?
porque de facto existem muito poucas, e é interessante perceber que no segundo ano já existe até um crescer relativamente ao número de cartas que eles fazem. Eles começam por fazer uma série bastante mais simpática, cerca de 200 cartas, começam depois por fazer uma série um bocadinho mais agressiva, com 300, 400 cartas, e a Panini vai crescendo assim no mercado que não conhece, com outro tipo de dinâmica, e é muito interessante, toda a história que contam. O que é que vai ficar? Vai ficar que, no fundo, estas cartas são as cartas Rookie Japanese. Na verdade, é interessante perceber que a PSA, em termos de label, não menciona aquilo que menciona em qualquer carta de Pokémon, que é, quando a carta é em japonês, a PSA obrigatoriamente menciona o Japanese na label, menciona a língua na label. Eles não fazem o mesmo aqui, o que é bastante paradoxal, digamos assim. Estas duas são fantásticas. No entanto, ao mesmo tempo que eu estava a falar destas duas relativamente ao mercado japonês, temos aqui um bebê, que é o primeiro miúdo japonês a fazer draft na NBA nos Estados Unidos. E aliás, já temos aqui várias cartas dele, e vocês já devem ter adivinhado quem é, não é? Nada mais, nada menos do que Rui Hachimura. E basicamente este Rui Hachimura, que vocês devem conhecer, ou alguns de vocês devem conhecer, porquê? Porque na verdade já é uma estrela. Porquê que é uma estrela? Não é uma estrela pela... Ok, ele é um jogador interessante, jogava pelos Wizards, é um jogador com características muito interessantes, mas na verdade o carisma dele e a popularidade dele não vem só por aquilo que ele joga. Vem porque é o primeiro jogador japonês a ser considerado para um draft, e é também a explosão do Japão relativamente ao mundo da NBA. E eu não sei se vocês repararam, os Golden Warriors e algumas outras equipas fazem hoje turnés pelo Japão, pela Austrália, pela China, porque de facto isto tem um impacto financeiro e de negócio brutal para eles. Neste caso, o Rui Hachimura é uma estrela. Lembro-me perfeitamente de ver há um ano atrás os Golden contra os Wizards no Japão, e a malta só via duas pessoas, Stephen Curry e Rui Hachimura. Esta é uma Cracked Ice vermelha, na minha opinião espetacular. É um PSA 10 M Mint Rookie, ok? Esta carta é a Rookie de Hachimura, e é uma carta belíssima, não é? Lá está, novamente, neste caso, a Panini, com uma Panini Oops, e depois temos aqui uma Donruss Optic. Na minha opinião, muito interessante, não só porque é bem provável que estas cartas não tenham tanto valor nos Estados Unidos ou na Europa como, por exemplo, tem no Japão, porque demoram a chegar lá, e é interessante perceber que as coisas são muito diferentes desde esta altura, não é? Nesta altura, os japoneses consumiam outro tipo de coisas, e a Panini foi fazendo o seu percurso relativamente à internacionalização, mas a partir do momento em que tu tens japoneses e também chineses e a jogar a Liga dos Campeões, digamos assim, há todo um novo paradigma de negócio a acontecer relativamente a estas cartas. Estas três Rookie também estão para venda, façam-nos saber se vocês tiverem interesse. 3 grandes cartas. E agora passamos para Fórmula 1. E entre Fórmula 1, por acaso temos aqui muita coisa de Fórmula 1. Temos aqui bastantes coisas de Fórmula 1. Deixem-me ver aqui. Eu não poderia começar sem o meu favorito. Aliás, eu tenho 2 favoritos. Um deles é Ayrton Senna e o outro é Michael Schumacher. Dou muito pouco valor hoje à Fórmula 1. Portanto, não vou ser tão explícito com Charles Leclerc ou com Mick Schumacher. Mesmo que a carta do Mick Schumacher seja, na minha opinião, espetacular, até em comparação com as do pai. De facto, existe toda uma evolução relativamente também ao printing, mas para carta vintage, digamos assim, esta Michael Schumacher, em representação da Benetton Rookie 1992 Grid Formula 1, não deixa muito atrás esta carta Sapphire Edition de Mick Schumacher. É interessante, estas duas cartas têm uma coisa muito interessante, na minha opinião, que é, se vocês repararem, o olhar do Schumacher, ou os olhares dos Schumachers,
são muito idênticos, e é muito fixe ver a evolução da família Schumacher neste desporto. Nós temos estas duas PSA 9 Michael Schumacher debut por Benetton. Eles não tinham muito por uso o conceito de rookie. Hoje, mesmo a Topps e mesmo a Panini já usam o conceito de rookie em Panini. O que estes tipos faziam era fazer o debut, e então basicamente em vez de ser RC era D. Já falei sobre isto, esta série 1992 Grid Formula 1 não tem só o rookie Schumacher, é das caixas mais deliciosas que existem por várias razões. Uma, porque se vocês tiverem uma caixa é bem provável que vocês tenham acesso a todos os cromos rookie daquele ano, e é por isso que as caixas valem tanto. 2, bem provável que vocês tenham mais do que uma vez. E 3, vocês têm coisas como Michael Schumacher e outros. E porque antigamente eles não faziam todos os anos, eles faziam quando existia um grande lançamento. É como a Nets Pro de ténis. Eles em 2003 fizeram um lançamento e em 2013 aparece Sarinas, aparece Nadal, aparece Agassi, aparece todos eles, ok? Agassi por acaso não, Agassi por acaso eu acho que é de 99 ou 2001, mas sim, em 2003 aparecem uma quantidade deles. Portanto, se tiverem interesse em Michael Schumacher Rookie ou Mick Schumacher Rookie também, em Sapphire Edition, façam-nos saber. E porque estamos a falar em 2003 Net Pro ténis, eu tenho aqui não só nada mais, nada menos do que... eu acho que tinha armadela, deixem-me ver, por acaso não tenho aqui. Estamos a falar nada mais, nada menos do que temos as duas cartas Rafael Nadal Parera Rookie, ok, 2003 Pro, em que nesta principalmente o Rafael Nadal parece um miúdo, parece um menino. A Net Pro faz isto muito bem, basicamente fazem uma descrição relativamente ao palmarés, sempre. Ainda hoje, com Carlos Alcaraz e outros, eles fazem sempre isso. A Topps Chrome, que lançou este ano, a série 2024 de ténis, não faz isso. E depois temos aqui uma das GOATs, que é a Serena Williams, pelos Estados Unidos. E também é a carta Rookie da Serena. E claro, lá está com o palmarés aqui por trás. Muito interessante. A Net Pro sempre se orgulhou de ser uma marca dos Estados Unidos e trabalhar diretamente para os Estados Unidos, então ser Made in USA. E é isso. É engraçado perceber que isto é um pouco em termos de label, em termos de criação de label, elas não estão assim muito bem esgalhadas, porque ou têm erros, ou neste caso nós temos um International Series e aqui não temos nada, e depois aqui temos o Parera e aqui não temos. É um bocado estranho toda esta nomenclatura que a PSA utiliza. Como é que é, Nuno? Bem-vindo. E pronto, no entanto temos estas três Rookie 2003 Net Pro, que na minha opinião tem um valor acrescentado bastante interessante, até em comparação com Alcaraz, não é? De quem eu gosto muito e tenho algumas cartas. Aliás, eu fui dos primeiros a comprar, quando a Net Pro voltou, foi comprada e voltou, fui um dos primeiros a comprar cartas do Alcaraz Rookie, e hoje vejo que o Alcaraz tem em 2023 e 2024 mais de 1000 cartas 1 de 1, e isso faz com que, coitado do rapaz, não é coitado do rapaz, não é? Mas coitado de quem investe em Carlos Alcaraz, porque de facto cada vez mais está a desvalorizar, e é uma pena porque de facto o miúdo é uma máquina. Depois, falando em máquinas dos Estados Unidos, temos nada mais nada menos do que Michael Phelps, Simone Biles e Tiger Woods. Eu diria que o resto é basquetebol, portanto vou juntar estes três, exato. Temos Michael Phelps, Allen & Gingers. Por acaso sou um fã de Allen & Ginger em termos de produção. Eu acho que é de bom gosto, as impressões normalmente são muito interessantes. Atenção que a Topps comprou os direitos deles, portanto, mas ainda assim eles mantiveram o look and feel. O que é que eu quero dizer com isto? Allen & Ginger nunca teve o tamanho standard de trading cards, e eles fizeram no fundo esse pivot, e eles mantiveram o storytelling que normalmente todas as cartas Allen & Ginger têm, e não só, fizeram várias séries diferentes. Eu acho que esta carta é muito interessante. Foi na altura em que Michael Phelps se decidiu retirar por desafios mentais,
de saúde mental, e eu olho sempre para esta carta como um fator motivacional. Nunca sei onde é que está a outra perna, parece que ele está a participar nos Jogos Paralímpicos e só tem uma perna. Este tipo é um monstro. Reparem nas mãos, e reparem aquela mão a entrar dentro da água, aquilo é claramente um motor, é impressionante. Depois deste lado temos a Tiger Woods Rookie, também da Upper Deck, e Simone Biles Sports Illustrated. Lá está novamente Sports Illustrated a complicar as coisas. Esta carta não é um set, é mesmo difícil, eu quero acreditar que é mesmo muito difícil, e eu não faço a mínima ideia como é que no final deles decidem, mas é muito difícil. Vou-vos mostrar um paper cut original. E vocês conseguem perceber pelo paper cut original que este é um paper cut original, e eu tenho este paper cut por duas razões. Porque, por um lado, tenho Marta Rookie, Marta Rookie, e por outro lado tenho a Verónica, a Campbell Brown, que é uma das velocistas mais conhecidas e com mais impacto. O que eu quero dizer com o paper cut é que, no fundo, tirar daqui a carta vai ser complicadíssimo. Mesmo que nós... para já, a PSA não aceita cartas que sejam cortadas em guilhotina ou que sejam cortadas em industrial. Portanto, basicamente, a PSA aceita cartas que, de alguma forma, tenham aquilo que vocês estão a ver aqui, que é o picotado. E a carta com o melhor picotado tem uma melhor pontuação. Só que há aqui um problema, que é o picotado nunca vai ser uniforme. Portanto, vai ser quase impossível, ou vai ser muito difícil, que uma carta Sports Illustrated tenha um valor PSA 10. Então torna mais difícil as coisas, porque não só ela apresenta outro tipo de defeitos, a impressão em si, reparem que do lado esquerdo do picotado tem mais espaço do que do lado direito, ela corta ali, então isto é um grande desafio, não é? Um desafio mesmo muito difícil, e faz com que, por exemplo, esta PSA da Simone Biles seja um 7, mas na verdade, em termos de carta, para já, ela não cabe ali, eles estão a forçar a carta, aliás, estão a estragar a carta, não é? Porque ela de alguma forma não cabe, e claro, consegue-se perceber aqui alguns pormenores, não é? Aqui o rasurado branco, mas não deixa de ser uma grande carta, é a carta Rookie de Simone Biles. Esta carta já vi rodar por muitas centenas de euros, é uma forte candidata a que no futuro seja uma das cartas mais interessantes, ou se não será a carta número 1 que representa a ginástica daqui a 10 ou 15 anos. E temos aqui um Tiger Woods, que na verdade não deixa de ser a GOAT até que digam o contrário, não deixa de ser o GOAT do golfe. E esta carta, Upper Deck 2001, é absolutamente fantástica. Eu adoro o pormenor do breakfoil de Upper Deck a mencionar a marca, e também a proteger contra direitos de autor a marca. E é muito interessante perceber que uma carta destas, não é, que tem aqui alguns pormenores engraçados, como um print plastificado, e também depois uma espécie de um fio gold toda à volta da carta, fazem com que, e também a posição do Tiger Woods fazem com que a carta seja muito interessante, até em termos de... Já é uma carta com 23 anos, atenção, já tem uma carta com 23, 24 anos, eu não consigo distinguir o porquê do 9, eu acho que a carta está absolutamente imaculada em termos de perfeição, mas pronto, já sabem como é. Eventualmente, se eu partir esta slab e mandar outra vez para os gajos, é bem provável. Agora já não daria um 10 porque a carta tem 23 anos, mas se eu tivesse feito há mais tempo, ou se nós não tivéssemos feito há mais tempo, eventualmente valeria um 10. Agora, acabar aqui com uma... porque me perguntaram, Dragon Ball, Ricardo, na verdade temos aqui uma das minhas favoritas, já falei sobre isso, a minha favorita não é esta PSA, é uma SOC, que também há Card-S, Dragon Ball, label de merda, desculpem a expressão, outra label de merda por parte da PSA. Temos aqui este Vegeta BT7, uma das séries mais interessantes do Dragon Ball Super. Ainda na live de segunda-feira mencionámos isto, não é? Não posso
Cada vez que olho para uma carta destas, neste caso para Shearer, belíssima, um PSA 10 incrível, com um acabamento e com um pormenor e com toda uma mística, a mesma coisa, mesmo estas, que na verdade acabam por ser uma série Card S, mas chinesa, ok, mas chinesa mas com descrição em japonês. Fazem um belíssimo trabalho, não é as cartas chinesas que nós temos visto ultimamente ou que nós temos apresentado nas delis fake, não, estas Card S têm um valor bastante engraçado, mas claro, fizeram aqui um trabalho em que deixa muito a desejar, não é? A carta está lá em cima, querem ver a carta lá em baixo e a carta está lá em baixo. Pronto, é tramado trabalhar com isto, eles já começam a melhorar com um frame, mas de facto o trabalho não é final. Eu acho que este projeto é absolutamente inacreditável, sou grande fã deste Trunks, e é isso. Dragon Ball temos estas duas, o Ricardo mencionou isso há pouco, portanto Dragon Ball temos estas duas. Depois, da Europa, antes de acabar com aqui um round rápido em basquetebol e Pokémon, temos Roy Keane e Ansu Fati. O Roy Keane trouxe pelo simples facto de ser a carta rookie deste tipo. E este tipo não é nada mais nada menos a par com o Gary Neville das personalidades que foram nomeadas como as personalidades mais influentes, a par com o Rio Ferdinand também, como as personalidades mais influentes de futebol no Reino Unido. Rio Ferdinand, Gary Neville, Roy Keane, Thierry Henry e mais uns poucos são de facto hoje as cabeças de influencer da Premier League, e isso faz com que seja muito interessante. Uma carta que supostamente nunca valeu nada, enquanto jogador, eu não sei se existe um vídeo que brinca com a situação, que é quantas vezes é que Roy Keane foi expulso. Vejam o vídeo e vocês vão ver que Roy Keane foi 11 ou 12 vezes expulso, e em metade delas foi porque deu um soco, ou foi porque pisou os tomates a um jogador, ou foi porque foi uma coisa qualquer. Este tipo era bastante agressivo, há muita gente que gosta dele porque de facto ele deixava a camisola em campo, e faz dele hoje uma das figuras mais respeitadas no mercado. Depois trouxe um Ansu Fati Mega Crack 2019-2020, rookie, de um menino que eu ainda acredito que possa fazer sentido. Vale a pena olhar para este tipo de meninos, porque no futuro é bem provável que tenham um valor bastante engraçado, e é isso. Ricardo, a de Vegeta, manda-nos PM e falamos por aí. Acho que conseguimos fazer-te um deal engraçado relativamente à de Vegeta. Esta carta do Vegeta, como é PSA 10, acho que conseguimos fazer ela só tem o problema de ser PSA 10 no sentido do valor dela, não é? Mas acho que conseguimos fazer é uma grande carta, porque não só já deve ter uns 6 anos, 5, 6 anos, está aqui, 2019, claro, mas é de uma BT7, uma das séries mais importantes de Dragon Ball, mas acho que conseguimos encontrar aqui um meio termo engraçado para trabalhar contigo. E agora termino com o que é que vocês querem terminar? Basquetebol ou Pokémon? Eu vou terminar com Pokémon no fim. Então, basquetebol, nada mais nada menos do que o Sr. Larry Bird, uma carta muito gira, upper deck, com basicamente muito interessante aquilo que eles fizeram. Na altura eles fizeram um foil de proteção com basicamente o cesto, com a forma do cesto, e na altura isto deu que falar, até ao ponto em que depois eles tiveram que mudar porque afinal não tinham os direitos, ou porque alguém tinha este símbolo registado. Interessante que antigamente a NBA tinha uma ligação muito forte e muito direta à própria carta, ou à própria série, à própria empresa que trabalha nisto. Aliás, eles até definiam como The Collector's Choice, e isto era marca registada. The Collector's Choice não é só aqui um nome qualquer, é uma marca registada, porque existia um outro tipo de dinâmica. Estava a ver aqui de Upper Deck Company, estava a ver aqui os copyrights. Uma carta muito interessante de 91, já com quase 34 anos. De 90, Magic Johnson, MVP of the Year. Deveria ser talvez já a sua 10ª temporada. Ele aqui consagrava-se um dos melhores jogadores de sempre. Magic Johnson, PSA 9. Temos aqui um Shaquille O'Neal. Malta, como eu tinha dito, estamos a falar de cartas muito antigas e
muito interessantes. Temos aqui um Shaquille O'Neal Skybox. Já não vejo nada de Skybox, a Skybox foi comprada. E a Skybox na altura tinha os direitos da equipa de basquetebol, portanto ele está vestido com um equipamento que na verdade acaba por ser um bocadinho diferente ou ao lado, porque ele basicamente assim os direitos era da seleção e da equipa nacional. Novamente Larry Bird Celtics Upper Deck. Reparem que este Upper Deck já não tem o mesmo foil aqui de proteção. Depois eles passaram a ser redondo e eu quero acreditar, deixa-me ver se há aqui mais alguma, eu quero acreditar que, exatamente, e é muito interessante ver uma coisa que já não se vê hoje, não é? Enquanto hoje não temos uma Panini, imaginem, um LeBron James de 2014 não tem qualquer ligação à NBA ou ao símbolo da NBA ou seja o que for, uma carta como esta de Shaquille O'Neal de 1992 não deixa de ter aqui aquilo que é bastante, aquilo que dá de alguma forma um valor extra em termos de assertividade ao facto de estas cartas serem um produto oficial NBA, o que não acontece hoje com nem Topps nem Panini, não são um produto oficial NBA. Isso é muito interessante porque porque deixou de existir, já não funciona assim, não é? Hoje a Panini e a Topps faz contratos diretos aliás, até com os jogadores, com os managers, com as equipas, com as marcas, e não diretamente com a liga, que no fundo é NBA, não é? Que é uma trademark, então já não vemos coisas como o produto oficial NBA, e vemos que é um produto oficial Panini, e que tem os direitos de autor. Se bem que depois existe sempre um intermediário que é a NBA, e eu quero acreditar que a NBA ganha uma fee ou ganha uma margem com esse licenciamento, mas é o que é. Temos aqui um Kevin Durant, eu não sei se é rookie, este Kevin Durant é rookie, é dos meus jogadores favoritos, neste caso pelo Texas. Eu já ouvi algumas vezes a jogar com os Brooklyn Nets e é qualquer coisa, ainda é um jogador bastante interessante, na minha opinião. Ele recebeu na altura, em 2006-2007, o jogador do prémio do ano, e ainda é um tipo engraçado. Eu acho que poderá ficar para a história, porque é um tipo bastante engraçado. Depois temos aqui um diferente, Cam Reddish, rookie. É um jogador muito, muito, muito interessante, ainda não deu o salto, já é um jogador bastante popular e bastante influente, mas acho que um dia vai dar o salto, e temos aqui uma PSA 10. Para terminarmos a nossa live de hoje, temos aqui duas um bocadinho diferentes do que normalmente nós vemos. Para já temos aqui uma 97, não Pokémon, Pocket Monster, ok? Para quem não sabe, nem sempre foi Pokémon, começaram por ser Pocket Monsters. Portanto, temos aqui a verdadeira, ou as verdadeiras, e esta não é verdadeira porque é Japanese Foil, já é a série Foil, é a segunda série. Temos aqui um Raichu Holo, e desculpem lá, mas de facto os japoneses a trabalhar são absolutamente inacreditáveis. Este Holo é absolutamente inacreditável neste Raichu. A carta é toda japonesa, lá está, como eu disse há pouco, como eu referi há pouco, por acaso podia ter mostrado esta carta. Temos aqui o tal PSA Japanese, que eles não fazem aqui, ok? Mesmo a carta sendo Japanese, ok? A carta é Japanese. Ok, aqui à frente tem offense, defense, nanana, mas a carta não é inglesa, a carta é Japanese, toda ela, todo o copyright, etc, é japonês, portanto, a carta deveria ser, neste caso, 2005, 2006, Panini WFC GP, talvez, ou Japanese, mas eles na altura, para futebol, nem sequer se davam ao luxo disto. Aliás, quem autenticou a carta, se calhar nem fazia a mínima ideia. E então, aqui temos duas cartas muito interessantes, na minha opinião. Eu adoro este Bulbasaur, adoro este Bulbasaur. Nós tínhamos aí um Pikachu e mas já foi vendido. Tínhamos um Pikachu e tínhamos acho que era um Pidgeot e um Charizard, exato. Tínhamos o Charizard. Esta carta é transparente, ok? A carta é transparente. Ela faz parte daquilo que eles chamavam de Animation Clear Cards da Topps, interessante, da Topps, que a Topps fez na altura. Angem Min 10, esta carta é belíssima, esta carta é deliciosa. Topps Pokémon Bulbasaur de 2000, versão em inglês. Eu quero acreditar também que ela foi impressa talvez nos Estados Unidos. Creatures Game Freak.
Porquê? Porque estas cartas saíram na altura quando estreou não só o filme como a TV series no mercado ocidental, e estas cartas, a par destas, foram um sucesso. Esta é um bocadinho diferente, 97, a primeira carta, no fundo, a carta Rookie, que nós poderíamos dizer de Raichu, é de 96, não de 97. Lá está, eles aqui fazem... É ridículo. Pokémon, Japanese, reparem, é ridículo. Como é que, de alguma forma, deixam a terceira linha vazia e fazem PM de Pocket Monster, não é? E não dão aqui uma volta. E eu se calhar vou buscar outra carta de 97 de Pokémon e está totalmente diferente. Se calhar está só GP, o fóssil nem aparece, e de facto eu fico sempre um bocado chateado com isso, desculpem lá. É só um desabafo, mas há coisas que se calhar podiam ter um bocadinho mais valor, porque elas no futuro também se calhar vão ter um bocadinho mais valor também. E claramente um Raichu, um Bulbasaur, um Charizard de 96 a 2002, daqui a 30, 40, 50 anos Pokémon ainda vai ser maior, cada vez mais. Eu diria que, juntamente com One Piece, a única coisa que cresce no Japão e na parte mais oriental é Pokémon e One Piece neste momento. Se bem que Dragon Ball mantém, Dash Digimon, Dash Digimon, Dash... Para quem foi ao Bandai Card Game há pouco tempo, já me esqueci. Dash Digimon, Dash... Depois partilho convosco, já não me recordo. Mas estas são as únicas que se mantêm. Como é que é Rocky? Por acaso temos ali o Rocky, estávamos a falar disso há pouco. Rocky, aqui estás tu, a carta... Se existisse uma carta, meu caro, tu eventualmente serias esta carta, a carta Rookie de Rocky Balboa. Eu já falei sobre isto, só saiu na série 2, Rocky 2, não existe Rocky 1. 1979, está aqui uma carta com 45 anos que eventualmente é a tua cara, Rocky Balboa. Para tu teres o nome Rocky Balboa é porque tu és fã. Malta do Instagram, eu estou aqui porque entrou o Rocky Balboa na live do Facebook e o nome dele é Rocky Balboa, então eu decidi, achei que faria sentido falar da carta Rookie que nós temos aqui do Balboa para o nosso amigo Rocky Balboa. Bem-vindo, Rocky. Já estamos mesmo a acabar, mas ainda bem que apareceste, porque assim falámos sobre isto. Então, para terminar, temos estas duas Pokémon belíssimas. Eu acho que esta Raichu, para quem gosta de Pichu, para quem gosta de Pikachu, para quem gosta de Pichu, para quem gosta de Raichu, acho que são cartas absolutamente deliciosas. Existe toda uma discussão à volta das cartas legais, ilegais, playable, non-playable, fake, não fake, cópia, não cópia, chinesa, japonesa, etc, etc, etc. Eu não tenho a mínima dúvida que esta seria, se eu tivesse na mão não autenticada, não teria a mínima dúvida que esta carta seria uma carta original, não só pelo facto da impressão que tem na parte de trás relativamente ao Pocket Monster, relativamente ao filo vermelho e relativamente também ao copyright, como o holográfico é absolutamente perfeito, ok? Para tu teres, para já, porque este holográfico de certeza que foi comprado à medida, este Raichu tem sempre este mesmo holográfico. Eu não sei se vocês conseguem ver no vídeo, mas eu consigo contar os pontinhos. Há quem conte os pontinhos e depois consiga perceber que os pontinhos que tem cada uma das bolinhas holográficas são exatamente aquela carta Raichu. Portanto, não teria qualquer dúvida em perceber que esta carta Raichu é uma bomba. Na minha opinião, uma carta mais valiosa do que a carta de Bulbasaur, mas o mercado não diz isso. O mercado o que diz é que esta carta Bulbasaur tem muito mais valor, porque é transparente, porque é em inglês, porque tem toda uma mística e também porque tem uma menor quantidade. É verdade, mas não é só isso que a afeta. A carta Raichu, na minha opinião, é uma carta absolutamente fantástica. Depois, para terminar mesmo, porque eu disse que terminava ali no Pokémon, é esta carta deste senhor. Eu não sei se vocês são fãs, eu por acaso até sou fã. Conor McGregor, para terminar, esta besta do UFC. Esta é uma carta Prestige 2021, Chronicles UFC, Panini, e é engraçado perceber que ridículo novamente, enquanto que, deixem-me pegar numa outra para vocês terem uma ideia, enquanto que, deixem-me cá ver, todas as cartas PSA diz Tops, ou Pocket Monsters, ou Panini, ou Grid, ou SE for Kids. Esta de facto não é uma Chronicles UFC, esta de facto é uma 2021 Panini CR UFC, ok, no limite.
e é importante o conceito de prestige, porque esta carta é mais valiosa do que o normal, em termos de, não é só Chronicles, é Chronicles Prestige, portanto o Prestige não é mais importante do que o Chronicles. Esta carta é absolutamente genial, na minha opinião, não só porque tenho o personagem numa posição muito, muito interessante, e intimidante e também motivacional, acho eu. E é isso, acabamos com um dos... Não será o GOAT do UFC, duvido muito. No showbiz é possível que seja o GOAT do UFC, em termos de showbiz. Se nós olhássemos para o showbiz enquanto, sei lá, o showbiz de boxe é o Mike Tyson do passado e o Jake Paul do futuro, vamos lá ver sábado. Não sei se vocês vão estar atentos a sábado ao combate Paul versus Tyson à 1 da manhã, hora portuguesa. Mas na verdade os tempos mudam, não é? Então de um lado temos tipos como o Tyson e agora temos tipos como o Jake Paul, que não é um lutador de boxe, que não é um desportista, mas que é uma outra coisa, mas que na verdade tem o seu espaço, ou deve ter o seu espaço, e porque também de alguma forma ressuscita um desporto que está morto, porque boxe em comparação com o UFC tem hoje um posicionamento muito diferente. Precisávamos que aquele tipo na realidade voltasse para que o boxe se reanimasse novamente, e seria giro ver um Rocky Balboa Jake Paul. Contentemos com um Paul Tyson. Exatamente, Henrique, dá em direto à 1 da manhã na Netflix, no próximo sábado. Aliás, no próximo sábado para domingo, ok? Sábado para domingo à 1 da manhã. Acabamos com Conor McGregor, que duvido que volte. É possível que volte apenas pelo showbiz, é possível que volte apenas porque sim, e da mesma forma que o Tyson volte, isto quer dizer que toda a gente vai voltar. Até, não é? Víamos hoje que o Ranieri, o mítico treinador Ranieri, com 73 anos ou 71 anos, volta novamente à Roma, só porque sim. É bem provável que, se não correr bem com o Mourinho, volte a Old Trafford, o senhor que fez tudo pelo Manchester United, e que Sir Alex Ferguson, eventualmente com 150 anos, volte a ser treinador do Manchester United, eventualmente a seguir ao Mourinho. Terminamos com Conor McGregor. Agora é que vocês me tramaram. Henrique, é possível. Se alguém souber com certeza quando é que é... Mas eu penso que estás correto, Henrique. Penso que é de sexta para sábado, a luta entre Paul e Tyson. Se calhar vai ser giro. Olha, se calhar na próxima semana... Aliás, eu acho que nós temos cartas de Jake Paul. Aliás, só um minuto. Nem de propósito, desculpem lá o atraso. Nem de propósito, aqui está ele. Por acaso acho que temos Tyson também. Mas aqui está ele, Jake Paul, 1-1, Pop 1. Aliás, foram vocês que disputaram eu não terminar com Conor McGregor. Seria giro ver uma luta entre esses dois, não é? Eu acho que seria giro. Igor, bem-vindo. Seria giro vermos uma luta entre estes dois. Mas de facto o que este tipo faz é bastante interessante. Em termos de conceito de showbiz, em termos de posicionamento, em termos de marketing, podem dizer o que quiserem dele, mas na verdade ele sabe se posicionar, ele sabe promover, ele sabe marketizar. Não sei se sabe lutar, não sei se sabe boxe, no sentido de... Não sei se é de facto um boxer, mas de facto em termos de comunicação, em termos de posicionamento, toda a máquina de marketing à volta de... Ok? Olha, o José confirma que é de sexta para sábado, portanto, sexta para sábado à 1 da manhã, Paul versus Tyson. E não haja dúvida, não é? Este tipo sabe marketizar. Aliás, a final vai dar em direto, a luta vai dar em direto de sexta para sábado na Netflix, e antes de 2 semanas saiu um documentário, e é bem possível que passado 2 semanas saia um documentário, e é bem possível que daqui a um ano exista novamente um rematch entre Paul e Tyson. E vocês, como devem compreender, são contratos muito interessantes. E por mais que vocês considerem que eles estão a brincar ou não, no final estes tipos estão a mudar a indústria, não é? Estes tipos estão a produzir conteúdo, e estes tipos estão a fazer a agulha mexer, não é? Então, de alguma forma, eu pelo menos sinto que tenho que tirar o chapéu, porque se é boxer ou não eu não sei, agora que é um grande marketeer e que é um tipo bastante mexido e dinâmico, é. Este tipo também é o mesmo, porque hoje é ator, hoje já faz filmes.
e os filmes já são blockbusters, portanto é outro igual. Bruno, bem-vindo e adeus, porque estamos de saída. Malta, foi um gosto ter-vos aqui, ou foi um gosto que vocês me pudessem acompanhar nesta viagem. Já sabem, se viram alguma coisa que vos interesse, mandem-nos PM. Todo este lote, tirando este Jake Paul, está para venda. Tudo aquilo que nós falamos está para venda, portanto, mandem-nos PM. Eu fui dizendo aqui alguns valores, mas se vocês estiverem interessados em alguma, mandem-nos PM, como vocês têm feito. Sabemos, temos feito muitos negócios em PM diretamente convosco. E é isso, malta. Portem-se bem. De certeza estamos aqui na próxima quinta-feira e já agora desvendo que estamos a preparar aí uma live no dia 29, um Black Friday, com cartas a 70%, 80%, cartas autenticadas a 70%, 80%, cartas 1 de 1 e outros. Portanto, estejam atentos às redes, vamos publicitar isso. E cá estamos para ficar. Portanto, meus caros, até à próxima quinta-feira às 5, cá estamos novamente. Dia 29, live de Black Friday, com descontos bastante engraçados. Se vocês tiverem interesse em alguma delas, mandem-nos PM. E é isso, meus caros, portem-se bem. Foi um gosto e um forte abraço. Foi um gosto. Abraço.